Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à divulgação de resultados do segundo trimestre de 2024 da Ouro Fino Saúde Animal. Eu sou a Mariana Anselmo e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Essa transmissão está sendo gravada e ficará disponível em nosso site de Relações com Investidores, ri.ourofino.com, e também em nosso canal do YouTube, youtube.com/Ouro Fino Saúde Animal. Ao final das apresentações, nós teremos a nossa rodada de perguntas e respostas, então fique à vontade para participar. É só escrever em nossa área de Q&A. Antes de começarmos as apresentações, eu vou ler um aviso legal a todos vocês. Essa apresentação traz declarações sobre eventos futuros que estão sujeitos a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa administração e informações a que a companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e diretores da companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como as declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras acredita, poderá, irá, continua, espera, prevê, pretende, planeja, estima ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos e incertezas e suposições, porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar esses resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão. Finalizando então o aviso legal, nós vamos começar agora a nossa rodada de apresentações, que hoje será conduzida pelo nosso CEO, Kleber Gomes, e também pelo nosso diretor financeiro e de relacionamento com investidores, Marcelo Silva. Então, para iniciar a nossa rodada aqui de apresentações, eu passo a palavra ao Kleber Gomes. Kleber, muito bom dia para você, a palavra é sua. Bom dia a todos. Prazer novamente estar aqui para fazer a nossa apresentação de resultados do segundo trimestre, né, e também do primeiro semestre de 2024. Estou em São Paulo, né, estava aqui com alguns compromissos profissionais, então estou usando a internet do hotel. Se tiver algum problema, sem dúvidas nenhuma, o Marcelo me cobre aí, né, Mari? Mas acho que vai dar tudo certinho. Bom, primeira coisa, acho que a gente precisa avaliar o nosso resultado desse primeiro semestre com bastante atenção, porque a princípio, né, apesar da gente estar com retomada de rentabilidade, com uma ótima geração de caixa, a princípio, no primeiro olhar, pode parecer que a nossa receita andou um pouquinho de lado, o que não é verdade, né? Nós temos ali alguns efeitos, né, nesse semestre, principalmente no segundo trimestre, que precisam ser analisados com detalhe. Na verdade, o primeiro grande aspecto que temos que considerar é que houve uma antecipação da retirada da vacinação de aftosa pelo Ministério da Agricultura, né? E isso, na verdade, nós teríamos campanhas de vacinação ainda nesse primeiro semestre e ainda uma campanha menor no segundo semestre. Praticamente isso não ocorreu. E então, quando a gente compara, né, os trimestres anteriores e os semestres anteriores, nós temos ali uma comparação com a aftosa, com a receita de aftosa, que praticamente não ocorreu nesse segundo trimestre. E olhando isso, né, a gente consegue enxergar que sim, nós estamos tendo bastante crescimento em animais de produção no Brasil, o que é dentro daquilo que nós planejamos. Depois o Marcelo vai mostrar nos detalhes esses números, eu também vou falar um pouquinho mais desses números. Um outro aspecto para se considerar é, tem sido um ano difícil, né? Então a dinâmica comercial ela está muito próxima ali dos últimos dias. Então também tivemos uma grande quantidade de receitas não entregues, né? Que ficaram no nosso cutoff. Aí nós temos praticamente mais de 20 milhões de reais que foram entregues na sequência de julho. E além disso, nós estamos com um pequeno backorder também de um produto hormonal, mas que já está sendo entregue também agora na sequência. Então, assim,
Mas nós que estamos aqui no dia a dia do Manche, olhando no detalhe, nós estamos bastante confiantes para fazer os números que nós programamos. Se a gente só olha, por exemplo, ex-aftosa, nós estamos com um crescimento na casa de 7%, aumentando nossos indicadores de rentabilidade, mas antes disso eu vou falar um pouquinho também do Rio Grande do Sul, que é um cenário, né, que a gente está acompanhando de perto, né, pela abrangência da tragédia que tivemos lá. Graças a Deus, as coisas estão tomando rumo, as coisas já estão muito melhores. Então, novamente, a nossa solidariedade ao povo gaúcho, também à nossa equipe, que faz um enorme trabalho lá. E esse mês é um mês muito importante no Rio Grande do Sul, porque é onde é a feira de esteio, né, Expo Inter, que está confirmada, e a Urfino estará presente lá mais uma vez com a nossa casa, recebendo os nossos clientes e fazendo muitas vendas como esperamos, né? Importante mencionar aqui, né, que nós monitoramos de perto a situação de crédito e a gente sabe da idoneidade do povo gaúcho, né, que só teria algum problema se fosse de fato uma situação irremediável, mas é muito importante destacar que nós praticamente não tivemos nenhum problema. Apesar de estarmos demonstrando aqui na apresentação, né, que nós temos praticamente 80% da nossa carteira de recebíveis em regiões que foram afetadas pelas enchentes, porque foi uma enchente de larga abrangência, né? Nós estamos tendo os nossos recebimentos regularmente e não antecipamos nenhum problema de crédito para frente. Óbvio, né? Temos que acompanhar bem de perto, mas até agora nenhum problema, não temos inadimplência, não estamos tendo atraso, tá tudo fluindo bem e com isso nós estamos muito confiantes também para fazer novamente mais uma grande feira em Esteio. Como eu vinha dizendo, né, se a gente, por exemplo, só excluir o fator aftosa, nós estamos com um crescimento de praticamente 11% em animais de produção no segundo trimestre, que é um ótimo crescimento. Já havíamos crescido bem, no primeiro trimestre. Tenho certeza que com as condições do mercado, que nós vamos ter um ganho de share, nesse período importante. Estamos crescendo também bastante em animais de companhia, estamos com um crescimento de 16%. E aqui destacando que o sellout também está positivo, está muito alinhado com isso, fruto dos resultados, né, que nós fizemos, que nós, né, tivemos uma mudança de diretoria de animais de companhia o ano passado, que nós mudamos muito processos. Eu tenho colocado para vocês que nós estamos muito fortes no nosso acesso, muito forte na nossa geração de demanda, e esse resultado reflete esse trabalho que foi feito. Queria mencionar também que em animais de produção nós também tivemos uma mudança na diretoria da unidade. Na verdade, nós segregamos a unidade, né? Nós abrimos a unidade de aves e suínos e, portanto, ficou a unidade de bovinos e equinos, que é o nosso maior negócio. As duas unidades, houve uma troca, a outra nós temos um novo diretor porque foi a criação. As duas unidades estão indo muito bem. Queria destacar, inclusive, que ao final do primeiro semestre, né, nós já apresentamos para o nosso time comercial e para o mercado uma série de mudanças de processos também para bovinos equinos, basicamente uma nova política comercial, uma política comercial muito robusta, de uma certa forma inovadora no mercado, onde todos os clientes vão ter conhecimento e vão acordar com essa política, uma nova segmentação de clientes, uma nova metodologia de trabalho, buscando criar um funil de oportunidades bastante interessante também para o nosso negócio e que eu tenho certeza que, assim como foi em Pet, nós vamos colher bastante frutos daqui para frente. Temos sim, temos tido uma dificuldade maior um pouquinho nesse momento em operações internacionais. Também, não foi destacado pelo time, mas nós temos também uma comparação com a aftosa, que também não houve nesse ano, né? Mas mesmo assim a gente está um pouco abaixo, principalmente na nossa operação do México. Colômbia está praticamente alinhada com os nossos resultados. O México sofreu um período de seca muito forte e isso prejudicou um pouco as vendas, mas nós estamos com processos de buscar uma retomada, uma recuperação agora no segundo semestre. A parte da distribuição em outros países, né, nós temos sofrido um pouquinho também com postergações de carga. Está bastante complexo a situação de logística internacional e isso tem atrasado um pouco o reconhecimento contábil das vendas que já estão em casa. Mas tenho certeza que estamos alinhados também para entregar no final do ano o nosso número. Então, como resumo, né, animais de produção e está crescendo bem quando a gente considera a fitose, e ainda com pedidos dentro de casa e que não foram reconhecidos nesse momento. Animais de companhia com um ótimo crescimento
de sell-in e de sell-out muito alinhado, e reduzindo estoque de distribuidores, operações internacionais, Colômbia bastante alinhado, demais países sofrendo um pouquinho com logística, mas com os pedidos dentro de casa, e o México que sofreu, de fato, uma redução em virtude da seca que ocorreu. Mas, novamente, vejo com muito bons olhos o cumprimento de todas as nossas metas para o final do ano de vendas. Esse é um ano que nós teremos bastante lançamentos, né? Nós já comunicamos a vocês no primeiro trimestre o lançamento do EasyClean. Esse trimestre nós já lançamos dois produtos, um para suínos e um para bovinos equinos. Vou falar um pouquinho mais deles na sequência, são feromônios. Nós já temos duas vacinas para suínos aprovadas pelo Ministério, que serão lançadas muito em breve, também falo um pouquinho mais para frente. A gente não vai divulgar quais são as vacinas, mas são produtos bastante esperados por nós e que têm diferenciais de mercado bastante positivo. Não vou comentar porque os eventos de lançamento ainda vão correr. Um será agora, dia 14, no evento do Brasil, no simpósio Brasil Sul de Suinocultura, lá em Chapecó. Então, quem quiser acompanhar, já fica aí o convite. Nós estaremos lá presencialmente com todo o nosso time para fazer esse importante lançamento. E depois nós teremos no dia 8 de outubro um lançamento muito importante para nós na nossa sede. Então, nós não vamos comentar para não estragar a surpresa dos lançamentos, né, que a gente está conduzindo. Nós temos também um diferenciamento de um novo indectocida para animais de companhia, que também já, provavelmente em setembro, já está no mercado, mas eu trago todos esses detalhes após os lançamentos dos produtos no próximo trimestre. Falando daquilo que já foi anunciado ao mercado, temos aqui o Ferapise. O Ferapise é um produto de distribuição exclusiva do Orfino, que foi feito em parceria com uma empresa americana que desenvolveu esses produtos, que tem a patente dos produtos. E esses produtos são produtos bastante inovadores, porque eles são feromônios análogos, sintéticos, né? Sintéticos análogos à substância apaziguadora suína e bovina, né? São uma espécie específica. E essa substância, ela traz uma sensação de retirada de medo dos animais. Então, toda situação de estresse decorrente do processo produtivo que coloca essa situação de medo no animal, é uma oportunidade da utilização do produto, é um produto de uso tópico, que tem uma duração de 14 dias, e para trazer exemplos, né? Transporte de animais, quando você está transportando os animais, ele acaba ficando numa situação de estresse, com isso ele fica muito debilitado, ele se agita muito, ele tem uma redução na ingestão de alimentos quando ele chega desse transporte. Quando ele está, por exemplo, num confinamento que está misturando lotes, isso gera também ali uma questão de disputa territorial pela essa socialização, isso também traz estresse, também traz menos gestão de alimentos. Então, assim, são inúmeras oportunidades, saída de creche para suínos, por exemplo, inúmeras utilidades para lançar o produto. O lançamento contou com muitos parceiros importantes que saíram daqui bastante empolgados com os novos produtos. O produto já começou a comercialização, nós já vendemos ali praticamente R$ 1 milhão no primeiro dia, óbvio que foi o dia do lançamento, né? Mas a gente tem uma expectativa muito boa com esses dois produtos, né? Tanto para suinocultura quanto para bovinocultura, de corte e de leite. Então, bacana, esse produto vai ser desenvolvido, é um trabalho inovador, então precisa muito do trabalho da nossa equipe também para apresentar o produto, mas em tese, em resumo, os produtos trazem melhoria substantiva de índices zootécnicos de sanidade, de mortalidade, quando no seu uso nas situações de estresse do ambiente produtivo. E, além disso, bem-estar animal, que todos nós sabemos da importância que tem para o mercado. Então, tenho certeza que vai ser um enorme sucesso nos próximos meses e próximos anos. Dando sequência aqui, eu queria destacar bastante, né, que eu comentei no início aqui da minha fala um pouco sobre a situação da receita, mas nós fizemos um planejamento esse ano que era, sim, de retomada de crescimento, mesmo na situação ruim de mercado que ainda se enfrenta, né, mas que já está melhorando. A gente já está vendo melhorias, principalmente no preço aí da arroba dos bovinos, né? A gente sabe que é um mercado cíclico e que nosso mercado é resistente, mas não imune, como eu sempre falo. Mas a gente já vê melhorias. Mas como a gente
tem a nossa missão, né, prever e trabalhar nesses cenários, a gente buscou, além da retomada da receita, uma melhoria muito significativa nos nossos indicadores, de rentabilidade. Além disso, um foco muito forte na nossa gestão de caixa e endividamento. E eu estou muito feliz porque os resultados estão aparecendo de forma muito consistentes, né? Então, eu já mencionei a questão da receita, né, o crescimento ali da receita, e olha, quando a gente olha consolidado, tem ali um pouquinho da questão de operações internacionais, mas se eu tiro a aftosa, se eu sei dos números que eu tenho aqui de pedidos dentro de casa, e quando eu olho o crescimento separado de animais de produção, que é o nosso carro-chefe, e de animais de companhia, eu tenho certeza que os indicadores vão trazer ganho de share bastante substanciais no mercado que nós estamos enfrentando. Mas mais do que isso, nós estamos crescendo em margem bruta, mais de 2 pontos percentuais, o Marcelo depois vai explicar isso no detalhe. Nós crescemos 5 pontos percentuais na margem EBITDA, nós crescemos 5 pontos na margem líquida. Isso porque as nossas despesas estão muito controladas, nós tivemos várias ações para reduzir despesas, né, no ano passado, comentei isso desde o ano passado, e os frutos estão aparecendo de forma muito robustas e vai continuar ainda mais com os lançamentos desses produtos que nós temos, com o aumento da receita, nós vamos continuar diluindo bastante a nossa operação. Tivemos uma robusta geração de caixa, o ano passado vocês acompanharam, a empresa está muito sólida, com dinheiro para fazer, para tocar todos os seus projetos, né? Então, no primeiro semestre aqui nós geramos 100 milhões de reais de caixa, com isso possibilitou muito a redução da nossa alavancagem, que já era baixa e de muita qualidade. Então, a gente sai no semestre de uma alavancagem de 0,9 para 0,4 vezes, né? Com uma dívida de muita qualidade, toda ela de longo prazo, e com uma taxa, um custo de endividamento de apenas 7,9, né? Falo apenas, óbvio que é um número alto, mas se eu comparo com o CDI, por exemplo, a gente tem aí um ganho, né, na nossa operação financeira. Então, tudo isso tem contribuído bastante para que a gente tenha um lucro líquido bacana, e a expectativa, por mais que nós temos alguns investimentos, algumas questões para fazer, segundo semestre a gente tem que fazer as compras, mas a gente vê ainda uma redução ainda maior dessa alavancagem, né? A gente provavelmente estima chegar próximo de zero, dívida líquida EBITDA, no final do exercício, tá? Se tudo correr da forma que estamos planejando, deixando a empresa numa situação extremamente confortável. Bom, em termos gerais, era isso que eu tinha de mensagem inicial para todos vocês, né? Reforçando aqui todo o compromisso da gestão da empresa, do nosso conselho de administração, que tem acompanhado todas as operações de perto, dos nossos demais órgãos de gestão, conselho fiscal, comitê de auditoria estatutário, nosso comitê de inovação, nosso comitê de pessoas. Então, eu queria agradecer aos nossos fundadores, aos nossos acionistas pela confiança nesse trabalho que foi feito nesse ano para a retomada, e também muito eles têm acompanhado todos os nossos projetos futuros, nós temos muita coisa boa vindo pela frente, tenho certeza que a Ouro Fino vai continuar alcançando resultados muito esperados por todos. Então, passo a palavra agora para a Mari, que vai conduzir com o Marcelo o restante da apresentação e volto com vocês ao final para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigada, Kleber. Então, só reforçando aqui o convite, se você quiser deixar sua pergunta, é só escrever no nosso espaço de perguntas aqui no chat, para que elas sejam respondidas aqui ao final da apresentação. Agora, para dar sequência, eu chamo então Marcelo Silva para as apresentações mais detalhadas sobre os resultados da companhia nesse segundo trimestre de 2024. Marcelo, muito bom dia, muito obrigada, a palavra é sua. Obrigado, Mariana. Bom dia, Kleber. Bom dia a todos que nos acompanham o resultado do segundo trimestre de 2024. Dando sequência, né, ao que o Kleber já trouxe em relação aos eventos, né, que nos afetaram de forma diversa no segundo trimestre, principalmente aqui em relação à aftosa, vou começar trazendo o cenário da receita líquida da companhia no segundo trimestre e nos primeiros 6 meses do ano, né? E quando a gente traz o cenário de receita, nós temos aqui uma base de comparação que faz sentido ajustar para a gente ter uma dimensão mais correta do crescimento orgânico da companhia, dos negócios que continuam existindo, que nós estamos trabalhando para que eles ganhem mais força e crescimento. Mas, começando no segundo trimestre, nós tínhamos 29,7 milhões de receita líquida aftosa, aqui combinando tanto a Operação Brasil
como a operação internacional. Claro que o maior volume aqui é do Brasil, a operação internacional é da ordem de 6 milhões nessa base de comparação. Então, dos 231,8 milhões de receita, 29,7 era relativos à fitose. Então, numa base normalizada, o número a ser observado é de 202,1 milhões para 216,9, o que traz um crescimento de 7,3 de receita líquida no trimestre, comparando bases iguais, né, ex-aftosa, e não um decréscimo de 6,3, que é o número, né, societário contábil divulgado. No semestre, no lado de 6 meses, esse número ainda é um pouco mais relevante. Temos um total de 36,6 milhões de aftosa em 2023, contra 7,8 em 24, né? O que faz que o crescimento normalizado seria uma base de comparação de 362,4 milhões para 387,8 milhões, um crescimento de 7% na receita líquida consolidada e não uma redução de 0,9, que é o número com a fitose nos dois períodos. O efeito, né, da antecipação da campanha, depois da interrupção e a proibição, né, de vender a vacina no mês de maio, lembrando que as campanhas eram abril, maio, outubro e novembro, né, além de extinguir a segunda campanha, o governo depois limitou a apenas ao mês de abril, né? E nesse contexto, além de não reconhecer a venda, nós tivemos que reconhecer a provisão, né, dos estoques dos produtos acabados que seriam vendidos. Então, a gente tem um pênalti na receita e tivemos ainda um pênalti maior, né, em resultado aqui, que é a margem bruta, né? Então, quando a gente olha o segundo trimestre de 2026, né, a Fitosa contribuiu com uma margem bruta de 10,8, que é o resultado, né, a diferença entre a receita e o custo, foi um resultado positivo de 10,8. E no segundo trimestre de 24, além de não termos a receita, nós temos o impacto negativo da perda do estoque, de 8,1 milhões de reais. Então, isso acaba reduzindo, né, percentualmente a nossa margem bruta. Importante, por outro lado, também destacar, né, que mesmo reconhecendo 8,1, né, de perda de estoque comparado com o ano passado, nós temos, ainda assim, um ganho de margem de 46,5 para 48,2, aquele crescimento de 2,3 que o Kleber comentou. Mesmo absorvendo perdas, a margem ela expande percentualmente, e isso é resultado, né, de uma série de ações conjuntas que a companhia tem trabalhado, que trouxeram redução do custo de operação, né? Esse custo de operação ele ocorre de forma nominal mesmo, os gastos com pessoas, gastos com serviços, em 24 estão menores que 2023, isso pode ser observado nas demonstrações financeiras, né? Quando, na nota de gastos por natureza, vocês conseguem ver custo, despesas comerciais, administrativas, no detalhe maior, né? A redução de despesa em 24 comparado a 23. Nós temos um cenário positivo de preço dos insumos, mesmo com a alta do dólar mais concentrada a partir de final de junho e julho, que deve impactar no médio prazo o aumento dos insumos em reais, mas boa parte das compras do ano já foram feitas, estão dentro de casa, então o dólar tem um impacto parcial no segundo trimestre, deve nos impactar pouco no terceiro trimestre, mas se mantido nessa alta de 5,60, 5,70, o impacto deve ser sentido maior, de forma mais forte, no quarto trimestre do ano e no primeiro semestre do ano que vem. Mas esse ano nós temos o efeito positivo nas receitas, em dólar, que impacta não só a atividade de exportação, mas também as vendas, parte das vendas para a suinocultura, que são dolarizadas, e também como mitigador, boa parte dos insumos já têm sido comprados até o primeiro semestre. Então, mesmo absorvendo impactos negativos, ganho de margem. E se a gente ajusta, né, se traz para essa conta de forma normalizada a perda do estoque da fitose em 2024, a nossa margem bruta vai para consolidada, vai para patamares de 52%. É um número bastante melhor, quase mais de 4 pontos percentuais de perda aqui relativo à fitose, né? E fica aí ligeiramente acima mesmo de 2013, também ajustando a fitose, ou seja, números comparáveis, a gente ganha 2 pontos percentuais de margem bruta no trimestre. Trazendo para o acumulado de 6 meses, usando o mesmo raciocínio, nós tivemos uma perda de estoque de 8,3, 48,1 de margem bruta contra 45, né, considerando a fitose dentro dos dois períodos.
E ajustando, né, o efeito da fitose, a nossa margem bruta ficaria em 51,2 contra 46,2, que mostra que, mesmo com as perdas ou ajustando-as, a gente está melhorando o nosso desempenho de margem bruta pelos mesmos, né, fatores que eu comentei agora, que são redução de custo, melhor performance de preço de insumos, né, e uma maior ocupação de planta, principalmente com os lançamentos das vacinas, né, que vão ao mercado em breve, como o Cláudio comentou, isso deve trazer uma maior ocupação da nossa fábrica de biológico. Quem já nos visitou, né, dos investidores, né, parceiros, conhece que nós temos uma planta de aftosa, que é de outras vacinas recombinantes, que é uma das mais modernas, com certeza, do mundo e mais moderna da América Latina, e essa planta tem sido, até o momento, parcialmente ocupada, que traz um pênalti para o resultado consolidado da companhia pela não diluição dos custos de produção. A planta está lá, depreciando, tem custo de energia, de manutenção, e agora, com o lançamento dos produtos, nós vamos passar a ocupar essa planta e temos o efeito positivo, tanto do ganho da margem bruta, como também da maior diluição de custo fixo, que está no resultado da companhia. Então, essa é a síntese do resultado consolidado até o nível de margem bruta, descendo um pouco mais para as unidades de negócio, começando por animais de produção, né? Que sentiu, né, sente mais o efeito, já que, falando que 85%, 90% do resultado da aftosa era Brasil, mercado interno, animais de produção, né? O crescimento da unidade no trimestres, também ajustando a fitose, estaremos falando de comparar uma base de 138,8 milhões para uma base de 153, que traz um crescimento no trimestre de 10,7 e não uma redução de 8,7, e no semestre um crescimento também de 8,7 e não uma redução de 0,2. Então, a unidade vem crescendo na linha de outros produtos, ganhando, né, espaço. Nós trabalhamos para recuperar em 2024 market share de alguns segmentos que nós somos importantes e temos uma boa representatividade. Então, isso vem acontecendo quando a gente analisa esses números comparáveis, excluindo o efeito da aftosa. Trazendo para o efeito de margem bruta, né, também fazendo a mesma análise, excluindo a perda de estoque de 2024, a unidade reconheceria uma margem bruta de 46,8 e não uma margem de 41,4, que traz, né, ajustando também com o ano passado, um crescimento, uma recuperação de margem em relação a 23 e até mesmo em relação aos anos anteriores. No acumulado, nós temos uma margem de 42,3, que ajustando também o efeito da fitose, ela vai para 45,4, que mostra também a melhora de margem dentro da unidade acumulada no semestre. Caminhando para animais de companhia, o crescimento no TRI foi de 16,3%, um crescimento bastante relevante, né? No acumulado, então, o crescimento da BU é de 18,6%, quando a gente compara os crescimentos dos últimos trimestres, e nos 6 meses do ano, também um crescimento forte, 16,3%, acumulando 15,8%. A unidade tem, além dos lançamentos de produto melhorados, os níveis de performance, tanto de sell-in como sell-out, não vou aqui voltar no que o Cléber já comentou em relação, né, à reestruturação e as ações que têm sido feitas. E, além da melhora de crescimento da unidade, nós também estamos recuperando os níveis de rentabilidade. No trimestre, uma margem bruta de 68%, contra 65% do trimestre do ano anterior. Então, uma combinação de crescimento e também ações para a retomada da rentabilidade, sendo que essa linha, né, tem uma oportunidade muito grande ainda de maior expansão, né, tanto de receita como de margem, também ajudando a melhorar a margem bruta no consolidado da companhia. Nas operações internacionais, e aqui substancialmente falando das operações de Colômbia, México e as exportações para outros países, de fato, foi a ABU mais impactada nesse trimestre, né? Quando a gente olha o segundo trimestre de 2024, né, a gente está falando de uma comparação de 27,5 milhões de receita líquida contra 32,5 relativo ao ano anterior. Esse trimestre também é afetado pela aftosa, uma venda de aproximadamente 6 milhões ocorrida no segundo trimestre de 2023. Se ajustarmos esse efeito, basicamente teríamos um trimestre, não está aqui no gráfico, mas seria um trimestre basicamente de mesmos montantes de faturamento em relação ao segundo trimestre de 2023. Falaremos de 33,5 milhões contra 32,5, né? Teríamos
um trimestre não de queda, mas um trimestre de manutenção. E o acumulado, né, também trazendo um efeito, ajustando esse efeito de 6 milhões de aftosa, nós teremos um decréscimo de aproximadamente 11% e não de 21%. Né? A diferença, né, desses 21 para os 11, aí sim são dificuldades maiores enfrentadas, né, na operação internacional, principalmente no México, que a gente está vivendo ali uma combinação, né, de seca, já de longa data, algumas que têm trazido aí até a migração de alguns produtores que têm deixado a pecuária e se dedicado a outras atividades econômicas, mas estamos trabalhando, né, para manter a nossa participação no México, é um mercado importante e que está contido na nossa estratégia de expansão internacional, principalmente aqui na América Latina. Em termos de margem bruta, né, o dólar alto traz no consolidado um impacto de custo de insumos, mas beneficia, né, a operação internacional. Então, a gente tem uma recuperação de margem bruta na ordem de 60,4% no segundo trimestre de 24 e de uma margem de 57,3% no acumulado de 6 meses. Bom, saindo do resultado da performance das unidades de negócio, trazendo aqui a visão agora dos resultados, né, das despesas, né, operacionais, P&D, falando um pouquinho do resultado financeiro. O SG&A da companhia no segundo trimestre de 24, ele fica em 67,6 milhões, que é um número menor do que foi 2023 e basicamente o mesmo número de 2022. Então, a gente está basicamente mantendo os mesmos gastos que tínhamos em 22, mesmo absorvendo dissídio, inflação, né? Então, o pessoal que está acostumado a fazer orçamento sabe que, em termos reais, é difícil manter nominalmente nos números entre os anos, mas isso reflete, né, é resultado do trabalho que foi feito, tem sido feito, de trazer uma gestão cada vez mais eficiente. Então, a gente está basicamente nos mesmos valores de trimestre de 2022, por exemplo. E no acumulado, quando a gente olha o acumulado de 6 meses, basicamente temos quase 6 milhões de despesas nominalmente menores do que foi 2023 no mesmo período, e basicamente na mesma estrutura, até 1 milhão abaixo do que foi 2022. Então, vamos crescer em receita, recuperar lucratividade, mantendo basicamente valores de gastos menores do que foi 2022 e bastante próximo, até menores do que foi 2022. P&D, a nossa agenda contínua de investimento é mantida, nós não tivemos nenhum tipo de contingenciamento. Aqui o exercício é de buscar, de fato, a melhor alocação de capital possível, né, para que nós tenhamos projetos que tragam impacto. Começamos agora a colher o fruto, né, de uma agenda que é contínua de investimento em pesquisa e desenvolvimento, com os lançamentos das vacinas que vão entrar no mercado em breve, de novas vacinas, já temos vacinas no portfólio, mas a agenda tem se mantido na ordem de 8,3, 8,7 de gastos totais com pesquisa e desenvolvimento em relação à receita líquida, e nós não prevemos, né, modificar essa agenda de investimento nos próximos meses. Em relação ao EBITDA da companhia, o EBITDA de 2023, nós registramos um EBITDA no trimestre de 34,7 milhões, né? Comparado nominalmente, sem algum ajuste, contra 24, traria uma queda de 5,4, 32,8, mas ajustando, acho que é importante para se olhar também, o efeito da perda da fitose, nós teríamos um número melhor de EBITDA, um EBITDA na casa de 41 milhões, que dá um crescimento da ordem de quase 70% comparado com o segundo trimestre de 2023. Se usar a mesma lógica, ajustando também o impacto só da fitose no EBITDA no primeiro semestre comparado ao ano passado, nós falamos de um EBITDA de 65 milhões contra 57, basicamente quase o dobro do que foi o EBITDA do ano de 2023. Então, estamos conseguindo manter uma agenda de crescimento de vendas, mas crescendo margem bruta mais que receita e também trazendo um crescimento de EBITDA maior que margem bruta em função da diluição das despesas e dos custos fixos da companhia. A geração de caixa da companhia mantém-se robusta, né? O período de 22 a 23 foi um período de forte geração de caixa, muito em função, né, de ajustar os níveis de estoque no cenário pós-pandemia, mais normalizado, uma agenda interna aqui de redução de despesa,
de melhora do ciclo financeiro em dias, então melhoramos bastante a geração de caixa em 23. Em 24, mantemos uma geração de caixa robusta, foram 100 milhões de caixa operacional gerados nos primeiros 6 meses, né, que é um montante suficiente para manter a agenda de crescimento orgânico da companhia e também, né, tendo em vista que o fundo estratégico, né, do nosso investimento mais pesado, que é P&D, está garantido, né? O ano passado nós fechamos um projeto de 250 milhões, sendo dos quais 225 foram financiados pela Finep, em condições muito adequadas para o nosso perfil de investimento, né? Saiu um contrato de 12 anos, com 3 de carência e um custo all-in já na casa, incluindo fiança, na casa de 5,8% ao ano. Então, isso nos dá conforto de continuar mantendo uma agenda intensa de pesquisa e desenvolvimento e temos aí nossa geração de caixa operacional que suporta tranquilamente o crescimento orgânico e traz uma redução da alavancagem da companhia, quando a gente olha dívida líquida EBITDA, que caiu para 0,4 vezes, como o Kleber comentou, nesse segundo trimestre de 24, comparado ao segundo trimestre, ao ano de 2023, né? E mantendo um crescimento orgânico e a geração de caixa, esse índice deve ser reduzido nos próximos trimestres. Nosso custo de dívida também está bastante adequado ao nosso perfil de investimento. Terminamos com 8,8 de média do trimestre. Final de junho, a taxa de 7,9, né, com um custo de Selic médio bem mais alto. Então, situação financeira bastante favorável para a companhia, né, dada o nosso perfil de investimento. Além do custo, que é, comparado ao mercado, bastante inferior, e a composição, né, o longo prazo da dívida está com 76% da dívida no longo prazo, é algo importante, já que nossos projetos também têm um período de maturação mais longo, então nós temos 76% da dívida no longo prazo, e se vocês olharem, né, o eixo da dívida, boa parte dela, quase 40%, 38%, vence com prazo acima de 5 anos, né? Então, considerando que a minha geração de caixa está na casa de 100 milhões no semestre, a gente tem aí uma gestão de caixa bastante confortável para fazer frente ao serviço da dívida e também às amortizações necessárias. Vamos ainda, nesse segundo semestre, continuar liquidando operações de capital de giro que foram tomadas durante a pandemia para fazer um colchão de liquidez, de forma que a nossa expectativa é que mesmo com a manutenção ou alta da Selic, nós vamos ter, ao final de 24, uma taxa de custo de capital menor do que está sendo apresentada nesse semestre. Bom, agradeço a atenção e a confiança de todos, e eu volto aqui a palavra para a Mariana, que vai passar para a gente ir para o Q&A. Muito obrigada, Marcelo. Então, eu faço aqui a última chamada para quem quiser participar, enviando a sua pergunta para que o Marcelo e o Kleber respondam aqui para a gente. Temos uma pergunta já aqui no nosso chat, então chamo aqui de volta o Marcelo. O Kleber também está aqui a postos. Marcelo, você pode conduzir para a gente a pergunta e para a gente já responder, por favor? Mari, pode deixar que eu respondo. Kleber, tá ótimo. Tá, Estava com dúvida na tranquilo. sua conexão. Kleber, Não, obrigada e tá desculpa. tranquilo. Bom, nós temos uma pergunta aqui do André Prates, né? Ele fala assim: bom dia, Kleber, pode dar mais detalhes sobre a desobrigação da vacina de aftosa? Sua produção será descontinuada pela companhia? Há um plano para a substituição de capacidade instalada da planta Fabril? Bom, vou responder as 3 perguntas. Nesse meio do caminho, se alguém quiser colocar alguma outra, a gente responde na sequência. De fato, né, como amplamente divulgado, né, o Brasil há muitos anos vinha trabalhando um plano para se tornar livre de aftosa sem vacinação. Antes nós tínhamos status de livre de aftosa com vacinação, e esse status ele foi, né, ele ocasionou com a parada de vacinação. Então, nós não podemos mais vacinar o gado no Brasil, e com isso não há, né, mais produção. A produção da fábrica de aftosa ela já tinha parado no ano passado, né, ali, porque a aftosa ela tem um rito de aprovação longo, né, então depois que nós produzimos, nós temos um teste interno que demora alguns meses, depois disso o governo também faz um teste interno que demora alguns meses. Havia uma expectativa de comercialização ainda em 2 campanhas, essas previsões eram né, do governo, mas de uma certa forma houve uma antecipação desses planos e isso ocasionou
com a parada praticamente não havendo campanha esse ano, e houve uma sobra de vacinas no mercado bastante grande, né, na casa de 57 milhões de doses, e com isso nós tivemos também cerca de 10 milhões de doses nossas sobraram e que afetaram o resultado agora. A produção, então, né, já respondi a primeira e a segunda, e nós temos, sim, alguns planos para a utilização da planta. Nós temos duas discussões em andamento. Eu não posso trazer aqui maiores detalhes, até porque, né, é nosso estratégia aqui, mas nós temos sim duas discussões em andamento, uma um pouco mais avançada, outra um estágio um pouco mais inicial, e estamos avaliando essas possibilidades. Há uma possibilidade sim em breve, alguma retomada de produção ali, tá? Kleber, não temos então mais perguntas. Tá bom. Queria te chamar então para fazer as considerações finais, por gentileza. Perfeito, Mari. Bom, de uma certa forma, entendo que a gente trouxe aqui as explicações importantes, né, num trimestre que contabilmente não foi muito bacana, mas, de novo, né, quando a gente faz os ajustes necessários ali para avaliação, bastante crescimento em animais de produção, bastante crescimento em animais de companhia, nós como já tivemos lançamentos de produtos, alguns deles decorrentes de novos negócios. Temos para esse semestre expectativa de lançamento de outros produtos, 3 já concedidos licença, um de animais de companhia que já entra no mercado em breve, 2 vacinas super importantes que serão anunciadas no mercado, respectivamente, no dia 14 de agosto e 8 de outubro. Temos outros produtos com expectativa de lançamento também para o final do ano. Temos a Expo Inter, que é a principal feira de negócio confirmada, que vai acontecer. Temos nossas estratégias de investimento muito encaminhado. Temos produtos importantes que foram protocolados no Ministério no último ano e que a gente espera que venha para o ano seguinte. Então, assim, em termos gerais, é um ano que exige muito trabalho. Nós estamos trabalhando bastante. Fizemos ajustes importantes na companhia do ponto de vista de despesas, fizemos ajustes importantes na companhia do ponto de vista de estratégia, com novos diretores, com uma rediscussão do planejamento estratégico, né? O último tinha sido 2019, então nós estamos encerrando aquele ciclo em 2024. O novo ciclo já está em andamento, já está sendo conduzido a esse trabalho por toda a diretoria, e com a participação do conselho e também de uma consultoria contratada, para que a gente possa olhar um novo ciclo de crescimento e que provavelmente virá mais forte ainda de operações externas, né? E apoiando principalmente também no nosso acionista Mitsui, que tem nos ajudado bastante. Temos um negócio já em andamento para ser fechado, um importante negócio para o ano que vem. Então, assim, confiante nos trabalhos, sabendo das dificuldades, mas com a convicção de que entregaremos tudo aquilo que nós alinhamos com o nosso conselho, com os nossos acionistas, para esse ano. Então, eu queria agradecer aos investidores, agradecer aos parceiros de negócio, financiadores, mas principalmente também agradecer ao time Ouro Fino, que tem entendido toda a nossa dedicação e a nossa necessidade, que tem se dedicado, que está totalmente engajado para trazer o melhor, tem acompanhado muito de perto os nossos eventos externos, né, o que nós temos feito no mercado com a nossa marca, com a força, e também tudo aquilo que a gente tem feito internamente, né? Então, muito obrigado a todos e espero vê-los em breve, principalmente na divulgação do próximo trimestre. Grande abraço a todos. Muito obrigada, Kleber. Agradeço a você, ao Marcelo e a todos que nos acompanharam. Deixo aqui um recado final. O nosso time de relações com investidores está sempre à disposição para atender vocês. Os contatos estão aqui na tela e até a próxima. Tchau, tchau.